O que você entende quando te perguntam o que é dependência emocional? Eu acho que dependência emocional é você se sentir inferior, você deixar de fazer as coisas que você gosta, você deixar de sair com as pessoas que você gosta, você parar de usar as roupas, deixar de postar fotos, deixar de ter liberdade, você se sentir preso e ao mesmo tempo ficar satisfeito com qualquer coisa que você possa receber. Eu acho que dependência emocional é um assunto muito extenso e muito pesado. Para mim, a dependência emocional é aquele tipo de pessoa que precisa de alguma motivação para viver, alguma coisa que ela faça em comum com outras pessoas, que tenha os colegas que façam a mesma coisa. Se a pessoa perde esse meio de viver, ela se torna triste, depressiva, e tudo para ela se torna um problema. Ela não consegue viver como as outras pessoas. Estar sozinha é um problema, e a pessoa nunca está satisfeita, sempre procurando novas motivações para poder ocupar a cabeça. Para mim é isso. Dependência emocional para mim é uma pessoa, pode ser mulher, pode ser homem, que depende do companheiro para ser feliz, para se sentir bem, se sentir realizada. Muitas das vezes a pessoa pode sofrer na relação, pode não ser correspondida, né? E prefere manter essa relação só para se sentir bem, se sentir feliz. E eu acredito que essas pessoas que têm essa dependência não reconhecem essa necessidade de manter uma relação, de conviver com uma pessoa para se sentir bem. É uma pessoa que não tem amor próprio, né? Tem amor mais ao próximo do que a si mesmo. Isso para mim é o que é uma dependência emocional. Dependência emocional para mim é quando você acaba depositando uma grande bagagem de coisas para o outro te ajudar, sabe? Sendo que talvez iniciativas ou coisas que você quer fazer não depende do outro e sim de você. E também vem a questão que chega talvez até o relacionamento abusivo, que é quando você tá num relacionamento que não tá te fazendo bem, que você briga, que você tem ciúme ou, né, vice-versa, e você continua lá porque você depende daquela pessoa para viver, ou você acha que depende na sua cabeça, mas na verdade não, entende? A dependência emocional oculta uma necessidade de controle e segurança, manifestada por alguém que não confia em si mesmo. A pessoa simplesmente não consegue ser feliz sozinha, projeta suas expectativas no outro e depende inteiramente do outro para se sentir realizada. Vamos citar 3 tipos de dependência emocional. A dependência emocional no casal costuma ser o tipo mais comum de dependência emocional. Evidencia insegurança e parte de uma pessoa que se considera sem méritos ou capacidades, necessitando de apoio para sobreviver e seguir adiante. Por medo de perder o parceiro e ficar sozinho, acaba vivendo a vida do outro e adotando comportamentos nocivos, como, por exemplo, o ciúmes excessivo e a submissão. A dependência emocional na família costuma estar ligada a estruturas familiares marcadas pela ansiedade, que acabam sendo repassada para os filhos. Há carinho e afeto, mas são estruturas que não costumam instigar a autoconfiança. O núcleo familiar é um refúgio e tudo que está fora dele é visto como uma ameaça. Dependência emocional no meio social. A necessidade de ser valorizado nas relações sociais e de amizade, de ser aceito no grupo, é o que sustenta esse tipo de dependência emocional. A pessoa vai perdendo sua individualidade e passa a reproduzir aquilo que considera que esperam dela, a custo de muito sofrimento emocional e de uma progressiva invisibilidade. A dependência pode ser definida por 4 elementos. Motivacional refere-se à necessidade de suporte, orientação e aprovação. Afetivo está relacionado à ansiedade sentida pelo indivíduo diante de situações nas quais ele necessita agir independentemente.
Comportamental alude à tendência a buscar a ajuda de outros e de submissão em interações interpessoais. E a cognitivo, que remete à percepção do sujeito como impotente e ineficaz. Os principais sintomas da dependência emocional podem ser observados em padrões de comportamento que se repetem nos mais diversos tipos de relação, como, por exemplo, a exigência de atenção, ciúmes exagerado, incapacidade de se sentir bem sozinho, dificuldade de tomar decisões sozinho, insegurança no relacionamento, inexistência de planos que não envolvam a outra pessoa, tendência a dizer sim a tudo por medo da rejeição, tendência a estar em segundo plano porque precisa ter a outra pessoa sempre por perto para alimentar a dependência. Estudos afirmam que indivíduos caracterizados como dependentes emocionais têm maiores chances de realizarem ou sofrerem violência doméstica e ainda assim manterem-se no relacionamento. Além disso, apresentam maiores riscos de apresentar comportamentos autodestrutivos, doenças físicas e outras psicopatologias, como transtornos alimentares, transtornos ansiosos e somatizações. As pessoas, na maioria das vezes, não percebem que estão sofrendo de dependência emocional e, ao se sentirem frustradas com determinada situação, procuram alguma ajuda terapêutica no intuito de mudar o seu comportamento, para que possa, às vezes, reatar um relacionamento ou se dar melhor com a família, ter uma conciliação. Porém, encobre assim o verdadeiro problema a ser tratado. Ladislau, sou psicóloga clínica, faço atendimento de adolescentes e adultos em Belo Horizonte. Bom, falando sobre a dependência emocional, como que é identificado um paciente que está dependente emocionalmente? O importante é observar o seu discurso. O paciente geralmente vai trazer um discurso de necessidade de aprovação, vai trazer um discurso de anulação. Ou seja, ele se anula suas vontades, anula os seus desejos para agradar o outro. Muitas vezes aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, ele deixa em segundo plano ou não realiza. Por quê? Porque acredita que vai magoar o outro, não vai ter a aprovação do outro. A intervenção é feita em qual momento? É tratada ali junto à autoestima daquele paciente, a segurança daquele paciente, e qual é a necessidade que ele tem daquela aprovação. Por que ele precisa de determinada aprovação? O que aquela aprovação vai ou não mudar na vida dele, nas atitudes dele. Essas são as formas algumas das formas que você tem para poder intervir ali nessa questão do paciente que você percebe que é dependente emocionalmente. A partir do momento que ele vai tomando conhecimento daquela anulação, daquela necessidade de aprovação, e entendendo que não é necessário se anular, que ele pode sim realizar sem a necessidade do outro, ele consegue, a partir dali, ter pensamentos diferentes e, em consequência, comportamentos diferentes e se sente também bem diferente. Bom, essa é algumas das formas que a gente tem para falar sobre dependência emocional e as suas intervenções. A dependência emocional é algo muito relativo. Mesmo que existam vários tipos de dependência, o terapeuta ele vai precisar considerar o contexto, a história que o paciente apresentar. O grande desafio da fenomenologia humanista existencial é conseguir fazer com que o paciente tenha o reconhecimento de si, que ele consiga entender as suas possibilidades, resgatar esse eu do paciente e fazer com que ele consiga alcançar essa autenticidade e trazê-lo como um ser de possibilidades. A grande dificuldade da fenomenologia
no aspecto da dependência emocional é essa, porque a pessoa que sofre com esse transtorno, ela tem uma dependência extrema da aprovação, do acolhimento e do carinho do outro, e isso é uma constância. Então, essa liberdade do ser, conseguir trazer essa autonomia para o paciente e fazer com que ele se enxergue como um ser de possibilidade, como um ser único, é a grande dificuldade e o grande desafio. E pensando em grande desafio, é muito importante que o terapeuta seja a ponte, ou melhor, o caminho que fará com que esse paciente consiga se perceber e a partir disso resgate sua vida, sua autoestima, sua existência como indivíduo, como ser humano que carrega consigo seus sonhos, desejos, uma bagagem de uma vida que por algum momento ficou esquecida, por alguma circunstância ou de alguma forma, isso foi anulado e agora ele poderá colocar para fora toda a vontade de ser, de existir, sem medo de julgamentos e sem se preocupar com as consequências de viver sua própria vida.